Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem esta noite. Grande bênção podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus juntos. Amém? Então vamos continuar firmes, servindo ao nosso Deus, orando uns pelos outros. E certamente Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. Amém? Hoje nós vamos dar início a novos estudos. E o tema desses estudos é Andando com Jesus. Então, nessas próximas quartas-feiras, iremos aprender com a vida de algumas pessoas que andaram e estiveram pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo. O versículo tema é Mateus capítulo 28 e versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos estudar hoje sobre a vida de João Batista. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 3, e vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Mateus capítulo 3, versículos 1 ao 12. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Então, quem foi João Batista? Vemos a história de João Batista nos 4 evangelhos. O seu nascimento foi anunciado por um anjo. Seu pai Zacarias, que era sacerdote, ficou mudo por duvidar da palavra do anjo, quando o anjo anunciou para ele o nascimento do seu filho. E o seu nascimento foi milagroso, pois Isabel, a sua mãe, era estéril. Então Deus fez um milagre. Então Isabel, a mãe de João Batista, e Maria, mãe do Senhor Jesus, eram irmãs. E então, portanto, João Batista e o Senhor Jesus eram primos. Olha só, foi um homem singular. Vamos dizer assim que João Batista foi um homem singular, porque ele não visava chamar a atenção para si mesmo, mas chamar a atenção das pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Então, a missão de João Batista. Então, desde o seu nascimento, o anjo já tinha anunciado. No seu nascimento, o anjo já tinha anunciado para Zacarias, o seu pai,
e deixou claro que essa criança que iria nascer seria um homem separado para a obra de Deus. Então, João Batista permaneceu fiel ao seu chamado, pois nós vemos, e ele mesmo sabia que tinha um papel específico a desempenhar no mundo, que era anunciar a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, João Batista ele dedicou toda a sua vida e esforços para executar e cumprir essa tarefa. Então ele foi um homem determinado a cumprir com a tarefa que Deus lhe tinha dado. Então Lucas nos informa que João foi para o deserto quando a palavra de Deus o dirigiu a fazê-lo, e João estava pronto e esperando para servir ao Senhor quando Deus o chamou. Então vamos ver 5 características marcantes na pessoa de João Batista. Então, primeiramente, João Batista foi um mensageiro designado por Deus para anunciar a chegada de Jesus, o Messias. Então, o João Batista ele anunciava a chegada do reino de Deus. E antes de o Senhor Jesus Cristo iniciar seu ministério, então veio João Batista pregando e anunciando a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, preparando o coração de todos para receber a Cristo como Salvador. Então, versículo 3 aqui do nosso texto, Mateus capítulo 3, versículo 3, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o profeta Isaías, há 6 séculos atrás, ele já tinha anunciado que João Batista viria para anunciar a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então, nós também sabemos que é nosso dever, também como cristãos, compartilhar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que de muitas formas nós podemos cumprir com esse mandamento, né? Podemos falar diretamente com as pessoas, podemos entregar um folheto, podemos enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou pela internet, e sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Então nós podemos e devemos compartilhar o máximo que nós pudermos a mensagem do Evangelho, mas que possamos estar empenhados, né, então, a compartilhar a mensagem do Evangelho, a compartilhar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Salvador, assim como com todo empenho também fez João Batista. Amém? Outra característica marcante na vida de João Batista é que ele foi um pregador determinado, cujo tema da sua mensagem foi o arrependimento. Interessante que a mensagem pregada por João Batista enfatizava ao arrependimento. E nós sabemos que sem arrependimento não há verdadeira conversão. Então, quando nós olhamos para os versículos 1 e 2 do capítulo 3 de Mateus, e fala assim, aí fala da pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento acontece quando a pessoa reconhece os seus erros e pecados e decide mudar de atitude. Sabemos que a palavra de Deus, de fato, aponta os nossos pecados e que nós somos pecadores, mas também a palavra de Deus nos mostra a vontade de Deus, os seus mandamentos, os preceitos da palavra de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Então, graças a Deus por isso, e que nós possamos também andar a cada dia em arrependimento. Nós somos pecadores, embora sejamos salvos, temos a certeza da salvação, temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas que
a gente possa cada dia confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados diante de Deus e estar mudando de atitude em obediência à palavra de Deus. Que Deus encontre corações sinceros, nossos corações sinceros diante dele, em arrependimento a cada dia. E que as pessoas possam ver em nossa vida a Cristo e possam conhecê-lo como Salvador. João Batista foi um destemido confrontador. Então ele confrontava todos por seus pecados. Então, como a mensagem dele era a mensagem de arrependimento, ele também confrontava as pessoas com seus pecados, para que pudesse conduzi-las ao arrependimento. E aí nós vemos no texto que João Batista confrontou os fariseus e saduceus. Ele chamou até eles de raça de víboras, né? Ele realmente confrontou de uma maneira bem forte. E confrontou até mesmo Herodes, por ter se envolvido com a mulher do seu irmão, e até mesmo ter casado com ela. E ele confrontava, eu creio que ele confrontou ele várias vezes. A gente percebe que ele confrontou várias vezes, que ele não poderia ficar com aquela mulher. Então, isso nós vemos ali nos versículos 7 e 8 do nosso texto de hoje. Mateus 3, versículos 7 e 8. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, não adianta ser um arrependimento só da boca para fora. Precisa, o arrependimento verdadeiro, ele leva a pessoa a mudar de atitude. Então, quando nós nos arrependemos de maneira sinceramente diante de Deus, de alguma forma, em alguma área da nossa vida, a nossa atitude vai mudar. Lá em Mateus capítulo 14, versículos 3 e 4, aí tem a confrontação dele com Herodes, porque Herodes tinha prendido João e tinham maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Então, João, ele confrontava a todos por causa dos seus pecados, para que pudessem se arrepender, mudar de atitude, estarem prontos para receber ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, podemos pensar também que cabe a nós, às vezes, em algumas situações, exortar uns aos outros em amor. Se vemos um irmão cair em pecado, e é nossa tarefa confrontar em amor, e isso exige de nós, às vezes, coragem, né? Mas, se necessário, se precisarmos exortar alguém, ou falar com algum irmão por algum pecado que o vemos cometer, então nós precisamos orar por essa pessoa, pedir a ajuda de Deus e com humildade, né? Porque nós somos também pecadores, conversar com aquele irmão em Cristo para que se arrependa e deixe seu pecado. E é isso que nós vemos a orientação da palavra de Deus. E eu sei que tem muitos casos que nós precisamos buscar ajuda dos nossos pastores para resolver tais situações. Mas a orientação da palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 18, 15 a 17, nos orienta a como tratar isso, como nós podemos exortar uns aos outros. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então, o propósito aqui apresentado pela palavra de Deus é darmos toda a oportunidade para que aquele irmão ou aquela irmã possa reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro e
se arrepender diante de Deus, consertar, mudar de atitude. Então, a orientação da palavra de Deus visa ao arrependimento e à restauração. Então, que possamos, se necessário, fazer isso com amor, com humildade, e certamente Deus tem o melhor para as nossas vidas e quer restaurar e nos abençoar. Que possamos então exortar em amor quando necessário e estarmos dispostos também a aceitarmos, também com humildade, uma exortação, se precisarmos ser exortados. Então, em tudo isso, Deus quer que nós cresçamos, que nós aprendamos e que nós possamos viver uma vida fiel para Ele. Outra característica marcante na vida de João Batista é que ele ficou conhecido por seu estilo de vida diferente. Versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ele tinha uma maneira de vida, um modo de vida totalmente diferente. E pensando em nós, na nossa vida, que possamos, que as pessoas possam ver em nós também pessoas diferentes no nosso modo de vestir, que a gente possa vestir de uma maneira realmente decente, que agrada a Deus, e que no nosso modo de viver, que as pessoas possam ver a Cristo no nosso modo de viver e agir, que as pessoas possam ver a Cristo no nosso viver. Então, quando nós vemos, é isso que nós vemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Que as pessoas possam ver isso em nossa vida, no nosso modo de agir, no nosso modo de conversar e no nosso modo de vestir. Que as pessoas possam ver em nós cristãos obedientes à palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus, e que as pessoas possam assim ver a Cristo em nossas vidas. João Batista também, uma característica marcante na sua vida, que ele era inflexível, mas inflexível porque ele não abria mão da palavra de Deus, do que é a verdade e do que é correto segundo a palavra de Deus. Podemos ver isso lá em versículos 7 a 10. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, aqui nós vemos a exortação de João Batista com os fariseus e saduceus. Então, que possamos também não abrir mão daquilo que é correto, não abrir mão daquilo que é a verdade na palavra de Deus, que a gente possa ter firmeza, e tanto para com a nossa vida, de não abrir exceções quanto à palavra de Deus, mas que possamos ser obedientes à palavra de Deus. Amém? E queria também passar aqui 3 lições marcantes na vida de João Batista. Então, a primeira: Deus não garante uma vida fácil para aqueles que o servem, mas garante estar sempre conosco no momento da aflição. Então,
Nós conhecemos o versículo lá que está em João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós podemos vencer as dificuldades desse mundo com o Senhor Jesus Cristo, que está a cada momento conosco. Isso nós vemos bastante na vida do apóstolo Paulo também. E um dos versículos que ele coloca isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12. Então ele fala ali das perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri. E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, nós realmente passamos muitas dificuldades no mundo que nós vivemos. Mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos livra, que o Senhor cuida de nós, Ele nos protege e está conosco a cada momento. E nós podemos ser fiéis, nós podemos servi-lo, que certamente Ele está conosco a cada momento, nos capacitando, nos abençoando e usando as nossas vidas. Outra característica que eu queria, outro ensinamento marcante na vida de João Batista é que ele realizou a vontade de Deus. E o maior investimento que podemos, e esse é o maior investimento que podemos fazer na nossa vida. Então, realizar a vontade de Deus é o maior investimento que podemos fazer na nossa vida, assim como fez também João Batista. Então, João Batista ele não almejava a sua própria fama, mas como servo humilde se regozijava em que o Senhor Jesus fosse exaltado e engrandecido por meio da sua vida e do seu ministério. Então ele falava: convém que ele cresça e eu diminua. Então convém que o Senhor Jesus Cristo cresça em nossa vida e que nós possamos diminuir. E nós vemos essa declaração lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 28 a 30. Então, alguns religiosos tinham questionado: quem é você? Quem é ele? Né? Quem seria João Batista? E João, ele responde: vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então ele se coloca ali como o amigo do esposo, que está ali presente, assistindo e vendo a alegria do esposo ali que se casa. E ali o Senhor Jesus Cristo na figura do esposo, daquele que está se casando. E aí então ele completa ali no final do versículo: assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então ele já via o Senhor Jesus Cristo, que tinha iniciado o seu ministério, e com isso ele muito se alegrava por causa do Senhor Jesus Cristo cumprindo o seu ministério, mas sabendo também que o seu ministério já estava sendo cumprido. Então, o Senhor Jesus Cristo seria exaltado e o seu ministério tomaria ali grandes proporções e, naturalmente, João Batista seria encerrado ali o seu ministério. Então, que a gente possa cumprir com alegria o ministério que o Senhor Jesus tem nos dado, que nós possamos nos alegrar em que o Senhor Jesus Cristo seja anunciado tanto por meio de nós, como por meio da nossa igreja, por meio dos irmãos, que as pessoas possam conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo.
Então João ele cumpriu com a sua missão. Então, como nós temos cumprido a missão que o Senhor Jesus tem nos dado? Então, tudo nesse mundo é passageiro, mas as recompensas que Deus tem preparado para nós na eternidade são eternas. Que possamos ficar firmes, obedientes à palavra de Deus e ter alegria em servir ao Senhor nosso Deus. Amém? Lá em Atos capítulo 5, versículo 28 e 29, nós vemos a seguinte declaração ali. Tanto Pedro como outros discípulos, outros apóstolos tinham sido presos, e ali nós vemos a exortação que eles receberam, mas a sua firmeza, a sua determinação em cumprir e obedecer com o ministério que Deus tinha dado a eles. Então, Atos capítulo 5, versículos 28 e 29. Então, os religiosos ali que tinham prendido eles disseram, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E em Atos também, capítulo 20, versículo 24, está escrito assim, e aí aqui nós vemos a declaração do apóstolo Paulo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que nós possamos, então, cumprir com alegria, viver com alegria a nossa vida cristã, sendo obedientes, sendo fiéis ao nosso Deus e à sua palavra. Tem a história de um atleta, Paul Willi. Ele era um patinador, e ele esteve competindo nas Olimpíadas de Inverno de 1988. Então, esse competidor, ele estava muito nervoso quando iniciou o seu número, né? E estava perante ali aproximadamente 20 mil pessoas. E estava sendo também transmitido pela televisão a milhões de pessoas. E ali no seu primeiro salto ali, de patinação no gelo, seu primeiro salto, algo errado aconteceu. Então, ele mesmo falou ali, declarou, quando ele, numa entrevista, quando ele contou sobre esse acontecimento. Então, ele falou: num segundo, a minha mão toca no gelo, a lâmina não se segura, começo a escorregar e agora compreendo, estou a cair. Tudo que eu ouço ao meu estatelar no gelo é o suspiro empático do que parece 1 milhão de vozes. Mas Willi tinha que decidir em menos do que um segundo. Ele podia focar no seu erro e continuar ali caído e desistir do seu número, ou ele podia continuar a patinar e a fazer o seu número que ele tinha se preparado e treinado tanto para apresentar. Mas ele mesmo declara que naquele instante veio uma palavra, um versículo da palavra de Deus em sua mente. É aquele versículo que está lá em Salmo capítulo 37, versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. Então ele levantou, continuou o seu número e decidiu patinar até o fim. E isso ele conta que fez de todo o seu coração como ao Senhor. Então, no fim da sua apresentação, a multidão
ele conta que a multidão irrompeu num aplauso entusiástico pela sua coragem e determinação. Ele sabia que já tinha perdido a competição, mas ele levou o seu número ali até o fim. Então, ele não foi o campeão, mas foi o mais aplaudido de todos os competidores pela sua coragem e determinação. Deus tem dado a cada um de nós um propósito na vida. Podemos confiar nele para guiar-nos, e João Batista cumpriu com determinação a obra que Deus lhe deu. Então, por meio da sua vida, muitos vieram ao arrependimento. Então, que possamos ser determinados em servir e obedecer ao Senhor nosso Deus, e que Ele use nossas vidas de uma maneira singular, para que pessoas, por meio de nós, venham conhecer a Cristo como Salvador. O Senhor Jesus Cristo, ele declara de João Batista lá em Mateus capítulo 11, versículo 11: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Uma frase do pastor Martin Luther King. Então, o pastor falou assim: se eu não puder fazer coisas grandiosas, eu posso fazer coisas pequenas de forma grandiosa. Então, que a gente possa ter a mesma determinação, assim como João Batista teve, e que possamos servir ao nosso Deus com toda determinação, coragem, e sendo fiéis a Ele, e certamente Deus irá usar as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir com alegria, com determinação, a nossa vida cristã nesse mundo. E que cada vez mais as pessoas possam, por meio da nossa vida, ser atraídas ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós pedimos e agradecemos muito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a semana que vem nós continuamos o nosso estudo. Agradeço a atenção de todos e que Deus continue nos abençoando. Amém?